Tá, acho que tá gravando. Tá gravando. Então, eu pensei em algumas coisas para compartilhar com você, gente, sobre facilitação. Que é bem pessoal, assim, construções que eu fui fazendo ao longo do tempo, desde antes de facilitar planejamento colaborativo. Eu passei um tempo estudando e depois um tempo trabalhando com grupos em diferentes dinâmicas, e essas coisas me acompanham. Então pensei na gente abrir essa conversa sobre isso. Se der tempo, no final, gostaria de compartilhar algumas coisas sobre projetos que já rodaram, então alguns Kahabits, algumas coisas e algumas ferramentas online que eu tenho usado. Mas aí, se não der tempo, a gente marca uma outra para isso. Tudo bem? Tem alguma expectativa que seria fora disso, que vocês gostariam de colocar agora? Aê, tá. Ai, por que eu pedi pra vocês se botarem no mudo? Não me sentindo tão só. Então, eu falei o nãozinho do sinalzinho. Do quê? Sabe aquele sinal de sim, Ah, olha não? ali. Tá. Eu coloquei não. Não significa não tem outra expectativa. Exatamente, agora eu vou dar sim. Tá. O Geisa está se referindo à parte de participantes ali, que daí tem várias opções de se comunicando por sinais ali. Então, galera, eu vou dividir minha tela com vocês. Legal? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vocês devem estar vendo aqui a minha tela do Miro, certo? Ok? Tá, o que eu pensei em compartilhar com vocês é uma coisa que eu estou chamando temporariamente de balança da facilitação. Eu falei um pouco sobre isso no curso já. Depois entrar um pouco numa parte teórica de um autor argentino, já falecido. Na verdade, ele era austríaco, mas radicou na Argentina, chamado Henrique Pichon Rivière, que é um autor de grupos, de processos grupais. E depois falar um pouco sobre o modelo caórdico, que é o modelo que vem do trabalho do Dee Hock, o cara que criou os cartões Visa. Tem outras pessoas que seguiram trabalhando nesse modelo depois dele. Ele tem um livro chamado O Nascimento da Era Caórdica, e que fala mais assim sobre a história dele e traz algumas ideias. Ele não é um livro sobre metodologia, mas nesse livro ele começa a trazer esse conceito de caórdico, e é um conceito que me ajuda. E na verdade eu trouxe ele para problematizar um pouco. Então, de novo, me interrompam, por favor. Certo? Quando for pertinente, só abrir o microfone e mandar ver mesmo. Então, o que eu chamo de balanço da facilitação? Eu compartilhei isso com vocês. É uma ideia de que em um processo de facilitação, a gente está sempre pendendo entre... Oh, meu Deus. Isso era para ser uma reta, gente. Entre dois extremos. Pronto. A gente está sempre pendendo entre dois extremos. Por um lado, a gente vai ter os processos de acolhimento do grupo. Por outro lado, a gente vai ter os processos de como é que fala isso? Sermos objetivos. Então a gente vai vai pender entre ser acolhedor e ser objetivo. Eu tô falando coisas que eu pensei da minha prática, eu não sei se isso vai fazer sentido para vocês, tá? Então, de novo, isso aqui foi um ahá que me veio quando eu estava querendo compartilhar com um grupo de professores da rede de Viamão sobre aonde que eu pendo quando eu estou facilitando um processo. Então, eu pendo entre ser acolhedor e aí reconhecer as coisas que estão vindo do grupo e dar espaço para ela. E isso, às vezes, vai significar que a gente vai perder a objetividade. E se a gente focar na objetividade, às vezes a gente vai perder o acolhimento. Então,
teoricamente, tem um lugar ótimo entre essas duas coisas em que elas estão balanceadas. Mas é muito difícil de reconhecer isso muitas vezes. Então, essa é uma ideia que eu estou trazendo agora, justamente para a gente ter ela presente e servir como conceito operativo da nossa conversa. Assim. Então, eu acho que é uma questão que fica em jogo com bastante frequência, quando a gente está com tempo e aí surge uma questão. Isso aconteceu comigo semana passada. Eu estava facilitando um processo com uns 35 formadores dentro. Foi na quinta-feira, né? Um dia depois de voltar de Tibá. E aí, no meio do processo, a gente fez um café mundial e veio uma questão, assim, que era meio que o elefante branco da galera. E aí, tipo, era aquilo. Ou eu interrompo essa questão e a gente foca no que a gente se propôs a fazer, sendo que o que a gente se propôs a fazer foi um roteiro que eu apresentei para eles, então que eu bolei. Ou a gente dá espaço para essa questão, acolhe ela, vê onde é que até onde a gente vai e aí vê o que faz no resto do tempo. No caso da semana passada, eu decidi acolher, porque eu achei que era uma questão que tinha certa importância, assim. Mas foi bem arriscado, assim. Eu acho que talvez algumas pessoas tenham saído menos satisfeitas por a gente ter tido menos objetividade. Então, é uma questão que me acompanha, eu não tenho uma resposta para ela com o que é melhor a cada momento. Assim. Eu estou me dando conta que eu não emendei tanto esses 3 temas. Então, vamos ver se eles fazem sentido, tá? Gente, abra o microfone aí, por favor. Acho que está muito ruim isso. Estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui, amor, amor, amor. Obrigado. Cadê? Que ideia que eu tive de dizer pra vocês fecharem o microfone, que diabos. Tudo bem até agora? Faz sentido isso? Faz. Pra mim tá tranquilo, acho que é isso mesmo. Tá. Esse triângulo é só uma balança, uma gangorra ou ele é algo específico? Ele é uma balança, uma gangorra. O meu processo tosco de facilitação gráfica. Tá ótimo. Chama a Yara aí pra ela ver. Explica pra ela o que é o triângulo. Beleza? Então, esse cara aqui, o Henrique Pichon Rivière, ele tem um modelo de trabalho de grupos que chama grupos operativos. Eu vou falar um pouco sobre eles, porque os conceitos que ele traz me ajudam muito em trabalhar com grupos e um pouco é o que está acontecendo, é uma visão do que pode estar acontecendo em um grupo e o que a gente pode estar, sei lá, para onde a gente pode estar olhando ou como lidar com as coisas. Então, para começar, um grupo operativo é um grupo, ele diz, focado na tarefa. Então, ou seja, é um grupo que tem uma tarefa acordada para trabalhar. Então, por tarefa, tu depende muito da natureza do grupo. Então, pode ser um grupo terapêutico, a tarefa dele é fazer o trabalho terapêutico. Se for um grupo de um projeto, a tarefa é executar esse projeto. Então, a metodologia que ele criou, em termos de metodologia de trabalho, ela é voltada para isso, assim, um grupo que acorda em fazer uma tarefa. Mas ele era um cara bem do campo da psicologia, assim, ele tem um background na psicanálise, inclusive. Então, ele vai falar sobre uma metodologia de trabalho. Olha só, o Zoom disse que a gente não tem limite de 40 minutos hoje. Eba. Tá. Eba. Então, ele vai propor uma metodologia de trabalho em que a gente vai ter um coordenador do grupo, um relator do processo. Eu não lembro exatamente das coisas, não é o que mais ficou comigo, a metodologia dos grupos operativos. Mas ele também vai oferecer alguns conceitos que ajudam a gente a fazer uma leitura do que pode estar acontecendo com o grupo. Então, em primeiro lugar, ele vai falar de grupos focados na tarefa. Beleza, isso aqui é normal, acho que a gente está de boa. Mas ele vai falar que o grupo, ou ele está trabalhando esse foco na tarefa, então ele está num encontro, numa determinada reunião, a gente está
desenvolvendo o que a gente está fazendo para estar resolvendo essa questão ou para estar indo em direção a essa questão, ou o grupo vai trabalhar na pré-tarefa. É tipo um planejamento? Não. A pré-tarefa é um desvio da tarefa. Normalmente, o grupo trabalha na pré-tarefa quando ele está enrolando. Então, quando surgem questões que até parecem que são pertinentes, mas eles mais desviam o grupo de estar focando na tarefa do que ajudam. Então, por que isso é um conceito interessante? Porque, às vezes, vem uma questão. Ou, às vezes, enfim, e essa questão, ela pode parecer que está ajudando a gente a fazer o que a gente se propôs a fazer juntos, mas é um pouco um lugar desafiante, assim, porque muitas vezes a questão está justamente nos afastando de fazer o trabalho que a gente acordou fazer juntos. Faz sentido isso? Total. Isso é muito comum nas universidades. Problema das universidades? É muito comum esse tipo de coisa nas universidades. Uhum, Você uhum. faz um monte de reunião para não fazer o que tem que ser feito, né? Uhum. Total. Então, a pré-tarefa seria o desvio do que combinamos fazer. Muitas vezes aparecendo como o que precisamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto da pré-tarefa que daí ela é positiva. É quando a gente entra em questões relacionais. Então, qual é a moral das questões relacionais para o Pichon? Limpar o campo para a gente conseguir voltar a focar na tarefa. Então, as questões relacionais, elas são uma pré-tarefa no sentido de que não é exatamente o que a gente combinou fazer juntos, mas elas vão nos possibilitar fazer aquilo que a gente combinou. Então, para ele, essa é a medida, assim. A gente vai trabalhar as questões relacionais para possibilitar que a gente faça o trabalho que a gente combinou. Quando qualquer outra questão não tiver nesse sentido de facilitar o nosso trabalho, ela está sendo um pré-tarefa e a gente está desviando do trabalho. Vocês veem que isso tem muito a ver com o ser objetivo e ser acolhedor, né? Sim. Tá. Uma outra coisa que eu acho muito interessante no Pichon isso é muito comum nas teorias da psicologia, falar sobre horizontalidade e verticalidade. Então, o Pichon ele vai representar isso da seguinte forma. Ele teoriza que existe um campo comum no grupo, que seria a horizontalidade. Então, a horizontalidade para o Pichon é aquilo que une o grupo no funcionamento. E a gente vai ter, em cada membro do grupo, uma verticalidade. Então, os indivíduos seriam as verticalidades. As questões também são verticalidades. São aspectos que surgem em um determinado momento e que vão se manifestar no grupo. Certo? Então, uma coisa que eu descobri até, o meu ex-terapeuta me ensinou isso, me falou sobre isso, é que a moral dessa ideia é uma coisa que é muito importante para o Pichon, que é todo grupo ele é composto por um conjunto de relações. Existe uma questão super importante assim nas teorias de grupos da psicologia, se um grupo ele é uma entidade ou se ele é só uma soma das pessoas que estão reunidas, ou se ele é um processo. E é uma questão meio infinita, assim. Pro Pichon, ele tem um pouco de cada uma dessas coisas. Mas tem um aspecto, por exemplo, pro Freud, o grupo ele é meio que uma entidade. O grupo ele funciona como uma organização do ego da pessoa. Então, pro Pichon, o grupo é meio que um processo. Assim. Então, mas vai ter algo
teoricamente, tem algo que é comum entre as pessoas que estão nesse grupo. Por que eu estou trazendo essa coisa da verticalidade e da horizontalidade? Porque, para o Pichon, quando alguém fala algo no grupo, numa situação grupal, essa pessoa está trazendo esse algo. Por exemplo, um incômodo. As tensões que a gente viu lá né, que a gente trabalhou em cima de tensões no aprofundamento. Essa pessoa, ela está trazendo essa questão porque alguma coisa aconteceu no grupo, tendo sido vista ou não tendo sido vista, e isso bateu nas questões particulares da pessoa. Então a pessoa traz algo, ela se incomoda por algo, ou ela vibra por algo, porque aquilo bate nas características pessoais da pessoa. Ou seja, na sua verticalidade. Certo? Mas isso que bateu é algo do campo comum. Então, bateu na pessoa por causa das características pessoais, mas vem de um campo comum, um campo correlacionado, o campo do processo do que está acontecendo, no campo horizontal. Então, ele vai teorizar que sempre que a gente tem um processo grupal, quando alguém traz uma questão, essa questão é uma mescla entre aquilo que é comum do grupo, que é do processo grupal, e da característica da pessoa. Então, o jeito que a pessoa traz, ou por que bateu aquilo, tem a ver com a pessoa, mas sempre tem algo ali do comum, do grupal. E ele vai dizer que a gente precisa entrar na questão, no nível vertical, aprofundar na questão da pessoa, até chegar no ponto em que a gente entende a questão grupal. A intersecção delas, né? Nossa, que louco. Então, por exemplo, a gente trabalhou via tensões no aprofundamento, né? A sociocracia trabalha muito via tensões. Então, a gente escuta a tensão e a gente processa elas conjuntamente, a gente acha uma resposta para elas no grupo. A gente poderia dizer, a gente não necessariamente está trabalhando com esse entendimento, mas se a gente fosse usar os conceitos do Pichon, a gente diria que toda tensão ela tem um aspecto grupal, por isso a gente precisa cuidar dela coletivamente. Então, às vezes, o aspecto grupal ele é bem pequeno, sabe? Por exemplo, a gente tem que lidar com a diferença entre as diferentes emoções. No mínimo, vai ter isso. Se a gente está em grupo, no mínimo vai ter o contemplar as diferenças entre as pessoas. Às vezes, o aspecto grupal é super gritante. Tipo, praticamente é só uma questão grupal que está batendo na pessoa. Entende? Não necessariamente com isso significa que o grupo vai entender isso que a pessoa está falando como algo grupal. Às vezes é justamente o fato de que a coisa é mais claramente grupal que vai fazer com que o grupo não admita. Então, para o Pichon, sempre que alguém traz uma questão grupal no coletivo, essa pessoa está funcionando como porta-voz. Eu ia perguntar, desculpa. Fala. Eu ia perguntar se era do Pichon aqueles conceitos de porta-voz, o bode expiatório, não sei o que é, né? Isso, tá. Vou entrar neles agora mesmo. Tá. Então, para o Pichon, quando alguém traz alguma questão grupal, essa pessoa está funcionando como porta-voz do grupo. Então, o porta-voz é a pessoa que faz essa manifestação do que é coletivo através da sua fala individual. Se aquilo que a pessoa está manifestando for acolhida pelo grupo, então ela vai estar sendo acolhida como porta-voz. A gente vai entender que existe algo comum, que aquilo ali, a gente vai processar isso e a gente vai decidir o que fazer. Ou a gente vai só acolher, ou a gente vai mudar o nosso funcionamento. Mas, se o grupo resistir a isso que a pessoa está trazendo, se aquilo for pouco palatável para o grupo naquele momento, essa pessoa corre o risco de se tornar ser assumida como um bode expiatório. O bode expiatório, ele vai ser visto assim, vai ser tratado assim, quando aquela questão que ele trouxe foi tão desafiante para o grupo, que o grupo não assume como coletivo e diz, não, tu está trazendo isso porque é uma questão tua. Ou porque tu é chato, ou porque qualquer tipo de mecanismo de defesa em relação ao que a pessoa está manifestando.
Então, para o Pichon, o bode expiatório sempre é um porta-voz, só que de uma questão que o grupo não conseguiu acolher, não estava no momento, e aí eles tiveram que excluir ou personificar essa questão na pessoa para resistir a ela. Tá, mas e não pode ser, por exemplo, que as pessoas coloquem algo, tipo, que está dando errado no grupo em cima de uma pessoa, mesmo que ela não traga nada, assim. Pode Ou ser. isso, Mas isso provavelmente... funciona como um bode expiatório também, né? Acho que sim. Provavelmente o que a gente entenderia, se a gente fosse para essa análise, é que essa pessoa representa algum aspecto do grupo que o grupo não quer encarar. Então tem um porquê também da gente ter posto ela nisso, né? Mas uma coisa também é o limite do meu entendimento conceitual dessa linha, outra coisa que a gente pode ver em grupo. Então, tipo, eu tô trazendo isso aqui porque eu acho que pode ser útil. Então a gente faz o uso que fizer sentido pra gente, né? Sim, só pensando que nem sempre a pessoa vai trazer algo que o grupo vai rejeitar ou acolher, mas que o grupo pode incorporar numa pessoa uma dificuldade que é grupal, na verdade. Que é Perfeito. relacional. Sim. Ô, Gabi, o que você está dizendo é que às vezes o bode expiatório não iniciou, às vezes ele é uma consequência de um processo. Acho que sim. Tipo, mesmo que a pessoa não esteja manifestando a iniciativa de algo, assim, né, de uma questão, mas ela pode servir igual como um canal para isso. Assim. O que eu entendo é que uma vez instaurada a pessoa como bode expiatório, ela funciona tanto faz, sendo ela quem iniciou, sendo ela a consequência do processo. Isso. Ela vai ser representante de algo que o grupo não está conseguindo enxergar naquele momento e não está conseguindo processar coletivamente naquele momento, e aquilo vai ficar personificado na pessoa. Seja algo que ela trouxe, que eu acho que é o mais comum, ou alguma identificação. Na verdade, eu não sei se é o mais comum, né? Acho que deve rolar bastante isso também, de se identificar alguém com alguma coisa e pronto. É muito comum em turmas, assim, né? Ter o aluno problema como bode expiatório, assim. Sim. Ou sei lá, tu tem um coletivo e tem uma pessoa que chega atrasada sempre e daqui a pouco ela vira a desculpa pra gente não ser eficiente. Porque afinal de contas a pessoa sempre chega atrasada e tal. Realmente, acho que faz todo sentido. Posso fazer uma observação? Claro. Isso para mim tem muita relação com a visão sistêmica, né? Por exemplo, tem as leis sistêmicas. Uma delas é de que ninguém nunca pode ser excluído. Então, dentro de um sistema sempre tem alguém que traz a personificação, entre aspas, de algo que foi excluído por aquele sistema. Então, ela traz aquele comportamento. Porque é uma regra, né, que o Bert Hellinger trouxe, de que não pode ter exclusão de nada, tudo tem que ser aceito. Então, de repente, quando esse porta-voz observa alguma coisa que naquele sistema, ou seja, naquele grupo, aquilo não está sendo visto, não está sendo incorporado, principalmente quando é algo que precisa ser acolhido, e ele traz isso, e ele também é rejeitado, ele também está sendo excluído igual em qualquer sistema, né? Então, as organizações empresariais, a constelação sistêmica, a visão sistêmica organizacional, também atua com essa mesma ordem, fazendo muita relação, assim, na verdade. Então, quando o grupo percebe que tem alguém que traz uma questão que é difícil, e a escolha é continuar pondo de lado, né, não está indo a favor do próprio sistema, porque o sistema obrigatoriamente vai fazer aquela questão ser vista. De uma forma ou de outra, um momento ou outro, ela vai ficar mais evidenciada, de acordo com o olhar sistêmico. Né? Sim. Eu acho que tem muito a ver mesmo. O Pichon, ele trabalha com uma ideia, eu não lembro de todos os vetores que ele coloca, mas que o processo grupal, eu vou fazer na vertical e poderia fazer na horizontal também, que o processo grupal, ele é uma espiral, né? Eu lembro disso. E aí nessa espiral, a coisa vai expandindo, tem vários vetores que ele representa na espiral, mas basicamente é aquilo, se a gente passa em algum momento por uma situação e a gente não entende ela, a gente tem uma outra chance de entender ela mais adiante. Né? Então, algo que alguém trouxe em algum momento e não foi acolhido, o grupo vai entrar em relação, vai entrar em questão sobre isso. Ou vai excluir, vai acontecer alguma racha, e talvez isso apareça, provavelmente isso vai aparecer com um novo formato em outro momento.
Então, tinha uma escola que eu trabalhei, que o meu chefe no projeto, o coordenador do projeto, ele tinha uma hipótese sobre o funcionamento da escola, que era justamente o funcionamento de bode expiatório. Ele dizia assim que, de tempos em tempos, a escola escolhe alguém para ser o foco dos problemas e essa pessoa vai ser pressionada até que ela saia, mas o ciclo de escolher alguém, daí as pessoas vão relaxar e daqui a alguns meses vai escolher uma outra pessoa. Então é um funcionamento que não foi entendido e, portanto, não foi... as pessoas estão rodando ali no mesmo lugar e não conseguiram aprender com alguma mesma situação que vai aparecendo com variações, com novas facetas em diferentes momentos. Então, o Pichon, ele trabalha com essa ideia de papéis grupais. Então, o porta-voz é um papel, o bode expiatório é um papel, e a gente poderia criar nomes para as atuações das pessoas. Porque o que importa para ele diz que o grupo ele é muito dinâmico, o grupo é um processo mesmo. Então, é comum ter papéis fixos, que foram fixados ao longo do tempo, mas também é muito comum que os papéis variem muito. Então, pode ser que um determinado grupo, tipo a sala de aula que tem aluno problema, o aluno problema frequentemente seja o bode expiatório daquela sala de aula. Mas pode ser, que nem a escola que eu falei, que esse bode expiatório varie ao longo do tempo, dependendo do momento, do contexto específico. O porta-voz também, a gente pode ter um grupo que é comum que uma pessoa seja mais sensível para o aspecto grupal e esteja trazendo uma questão, e pode ser que ele varie bastante de momento a momento. E assim, ele cria outros papéis, por exemplo, o líder da mudança, que é uma pessoa que é um porta-voz, possivelmente seja um porta-voz, que traz uma questão que convida o grupo a mudar o seu funcionamento, a entender alguma coisa que está ali para... E aí também tem o líder da resistência, que é a pessoa que vai tentar se manter no funcionamento anterior. E aí, tipo, por que são líderes? São pessoas que estão dando voz para coisas que estão presentes no grupo, e o grupo vai se aglomerando em pequenos grupos ao redor das vozes que essas pessoas estão trazendo. E assim a gente pode, sei lá, ele pensa papéis, ele sugere papéis, mas o que importa é essa ideia de que, bom, a gente tem uma máscara de atuação no grupo, que ela é temporária, ela pode ser fixada, mas isso para ele é pior ainda. Ele enxerga uma certa maturidade grupal quando esses papéis eles têm a chance de serem mais flexíveis, né? As pessoas assumirem diferentes participações, diferentes máscaras. Gabi, tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia pensar justamente tipo, a coisa do papel do líder, que muitas vezes existe um líder que é o determinado pela instituição, mas outras pessoas assumem esses papéis porque isso está para além do, né? Tipo, o que ele pensa está bem para além do que é instituído, assim. Só isso. Estava pensando, mas você falou sobre isso. Que existe um líder... Gente, eu parei um pouco porque eu tô com medo de não estar gravando. Ah, não, tá gravando sim. Aqui parece que tá gravando sim. Tá, show. Porque eu tô compartilhando a tela, daí ele some. Desculpa, pode repetir? Existe um líder que foi estipulado pela instituição, é isso? Assim, né? Alguns grupos de trabalho institucionais, eles têm um líder formal, mas que outras pessoas ocupam esse papel de líder mesmo durante os processos, né? Nem sempre quem é determinado a ser líder ocupa esse papel, assim. Exatamente. Ele tem vários conceitos sobre liderança, né? Pelo que você está falando, assim. Isso. O Pichon, ele vai trabalhar uma diferença entre função do grupo, que seriam as funções estruturais. Então, por exemplo, ele sugere algumas funções estruturais no grupo, como o coordenador do grupo seria um líder da operação, assim, né? Ele que vai, tipo, determinar, vai trazer dinâmicas ou coisa assim. Mesmo que outras pessoas possam sugerir, ele tá nesse papel, nessa função, desculpa. A pessoa que vai ser o relator, então tem essas funções e, claro, ele está sugerindo certas sistemáticas de um grupo operativo, mas se a gente vai pensar isso, tipo, um líder institucional, ele seria uma função. E os papéis para ele, eles são dinâmicos. Os papéis é a atuação que a gente está tendo no grupo naquele momento. Então, exatamente como tu disse, aquela pessoa que está na função de liderança, nem sempre ela vai ser a liderança efetiva em determinados momentos. Então,
para ele, papel é uma coisa bem mais fluida e tem a ver com o que está acontecendo no grupo de fato naquele momento. Então é muito mais voltado para acontecimento do que para determinação. Então, uma coisa que para mim é super rico pensar isso sobre o que está acontecendo no grupo nesse momento, tentar entender o grupo como um conjunto de papéis fluidos que estão variando de tempos em tempos. E também é muito interessante para mim pensar que toda vez que alguém traz alguma questão num grupo, é muito possível que algo disso que ela está trazendo seja pertinente para o grupo. Mas a gente vai precisar fazer um processamento coletivo disso que está sendo trazido para chegar no ponto coletivo. Então, alguém trouxe uma coisa, a gente vai precisar entender o que as pessoas estão trazendo, se é pertinente para a gente naquele momento, como é que a gente processa isso para conseguir seguir em frente. Tudo bem até aqui? Beleza? Beleza. Arrou. Legal. Então, o terceiro modelo que eu queria sugerir para a gente é o modelo caórdico. Então, o modelo caórdico, ele tem diferentes maneiras de explicar. A maneira que eu mais gosto... Modelo caórdico significa uma variação entre caos e ordem. Ou melhor, um modelo que entenda que tudo... que presume que tudo na vida está colocado entre dois polos, o polo do caos e o polo da ordem. Nenhum desses dois polos, eles são ruins. Então, a ideia da teoria caótica é isso, assim, a gente tem, num extremo de um acontecimento, a gente tem um sistema ordeiro, ordenado, organizado, e no outro extremo, a gente vai ter um sistema caótico. Então, o caos, ele não é algo ruim, ele é mais desorganizado, mas ele não é necessariamente sofrimento, ou, né? Ele é mais, assim, fluidez e por exemplo, se a gente está pensando num processo de trabalho, o caos é aquela coisa mais orgânica que vai acontecendo. Né? É uma troca dinâmica de informações, às vezes informações se perdendo, e a gente fazendo as coisas, sem uma organização prévia. Então, o que o modelo caótico sugere é que, para além do caos, a gente vai ter... Opa! A gente vai ter... Oh, caramba! Tá rolando um caos aqui, gente, peraí. Aí, para além do caos, no extremo além do caos, a gente vai ter algo que aí sim seria um problema pensando em um sistema, pensando numa organização, num sistema, qualquer coisa, que seria a dissolução. A dissolução seria quando o caos ele se torna tão extremo, ou seja, a relação entre as coisas é tão dinâmica que aquela unidade se dissolve e as suas partículas se espalham pelo universo. Então, a dissolução é a morte mesmo. Ela faz parte da vida, mas ela é quando um organismo morre e aquelas moléculas que faziam esse organismo vão se decompor e vão se recompor em outras coisas, em outros organismos, em outras formas, em outras formações. Certo? Ao mesmo tempo, do outro lado da ordem, a gente tem o extremo da ordem, e aí esse seria, segundo esse modelo prejudicial, que seria o controle. Então, o controle é quando a gente responde menos à vida, porque a gente sobredetermina ela de uma forma em que ela não consiga nem aprender. Certo?
Então, essa seria, assim, o primeiro passo, a primeira leitura do caótico. Por que o D. Hawkes sugere o modelo caótico? Porque ele está interessado em uma organização, num processo de trabalho, numa organização, seja o que for, que esteja saudavelmente operando entre esses dois pontos e não precise nem chegar, não penda para a dissolução, ou seja, não morra, não deixe acontecer, e nem precise ir para o lugar do controle sobre, poder sobre, que é como é que era o passo na roda dos bloqueios, aquele? Era coerção e controle. Certo? Então eu não preciso sobredeterminar a vida para enfim, para tentar funcionar. Ele vai dizer que, apesar da nossa ideia de que as coisas funcionam porque existe uma hierarquia, então que a hierarquia é o que faz as coisas funcionarem, porque é uma organização estratificada que vai fazer com que as pessoas que estão compondo uma organização, esses bolinhas são pessoas, tá, gente? Olha só como desenha bem com o mouse, nossa, eu fico impressionado. Então, melhor que eu. nossa, eu tenho um amigo que é designer que ele não usa aquelas mesas de desenho, ele desenha com mouse mesmo, ele faz uns desenhos incríveis. Nossa. Eu fico de cara. Então, a ideia por trás disso é que a gente, para se organizar, a gente precisa criar um funcionamento hierárquico, né, ou uma organização em que a gente saiba exatamente onde está cada pessoa. Eles vão dizer que a gente não está funcionando por causa do modelo hierárquico, a gente está funcionando apesar do modelo hierárquico. Ele vai dizer que qualquer organização hierárquica, ela não funciona por causa da hierarquia, ela funciona porque o diretor lá, X, ele conhece a pessoa que está abaixo dele, Y, e ele sabe que essa pessoa, ela responde melhor quando está recebendo um pouquinho mais de espaço para trabalhar. E já a outra pessoa, ela precisa de um pouquinho mais de feedback constante. Né? Essa pessoa aqui vai ter um caso com o diretor supremo lá. Então, a relação, sabe, tipo, as coisas acontecem porque as pessoas têm uma miríade de relações entre elas que estão além da denominação hierárquica. E é porque as pessoas se conhecem que elas sabem como as coisas funcionam. Então, é muito mais por um mapeamento do caos existente, da vida existente em um determinado grupo, e uma capacidade responsiva em relação a isso, do que por causa da operação hierárquica. O John, ele fala que na Austrália, a Austrália é um país de coroa britânica, né? Eles respondem à rainha da Inglaterra. E eles dizem que nos países de coroa britânica, os funcionários públicos, eles não podem fazer greve, porque isso é considerado traição à coroa. Então, por exemplo, os oficiais do correio australiano, eles não podem fazer greve. Então, quando eles querem fazer uma greve, o que eles fazem é trabalhar de acordo com o manual. Eles trabalham em operação padrão. E se eles fazem operação padrão, o correio para de funcionar. Porque o correio não funciona porque as pessoas fizeram um manual que diz como ele funciona. Ele funciona apesar desse manual. Ele funciona porque as pessoas se conhecem, as pessoas sabem com quem contar, elas sabem com quem não contar, elas sabem os processos de trabalho, então onde agiliza, onde tem que pular, quando tem que pular processos. Mesma coisa os aeroportos. Os aeroportos, se funcionarem por operação padrão, a gente não embarca. Os aviões vão começar a atrasar e o acúmulo vai fazer com que as coisas parem de funcionar. Então a gente conhece isso, a gente sabe disso. Então não é... Pedro, Oi. Ou seja, é o, aspas, caos que protege o dia a dia da ordem excessiva do manual, é isso? É uma relação, um fluir entre essas duas coisas. Porque se a gente só funciona pelo caos, a gente também não vai ter um mapeamento do que está acontecendo e possivelmente nossa capacidade responsiva possa ser menor. Isso aqui é um modelo teórico, né? Então é difícil de saber o que é caos e o que é ordem em alguns momentos, mas o que eu entendo do que está por trás disso é que nenhum dos dois sozinhos vão gerar as respostas que a gente precisa,
a gente precisa meio que orbitar entre eles. Então, o que o de Hock sugere? Ele sugere que a gente procure encontrar em num determinado momento, aonde que está o limite, o limiar entre o caos e a ordem. O que ele vai sugerir é que entre caos e ordem não é um ou outro, mas sim um gradiente de infinitas possibilidades. E que provavelmente a nossa leitura não vai ser capaz de identificar exatamente, com precisão, porque isso vai ser fluido, variar a cada momento, mas que a gente procure aonde que está o limiar entre o caos e a ordem em um determinado momento. Certo? E esse limiar, ele seria o limiar entre qual é a organização mínima que a gente precisa para dar conta desse contexto nesse momento. Então, a gente está com um problema. Se a gente consegue criar a organização mínima, a gente vai estar criando a nossa organização aqui do lado do limiar entre o caos e a ordem, do lado da ordem desse limiar. Então, por exemplo, a gente fez um mapeamento do que a gente precisa fazer no projeto e a gente determinou quem precisa fazer cada coisa, a gente se organizou minimamente e a gente passou a fazer. Se no decorrer de um processo o caos aumentar, esse limiar ele vai se deslocar para cá. Certo? O caos vai estar aumentando. Isso vai significar que a nossa organização, naquele momento, a nossa organização, ela não vai mais dar conta. Então, a gente vai precisar se organizar mais ao mesmo tempo. A gente vai precisar aumentar o nosso nível de organização para responder a um novo momento em que o caos aumentou. Ao mesmo tempo, se em um processo o caos for diminuindo, então a quantidade de informação, a velocidade das coisas, seja lá o que for, o acúmulo emocional, o nível de relações, a quantidade de relações que a gente tem, se ele for diminuindo, as pessoas foram simplificando, as coisas foram... Então, provavelmente, a nossa organização também pode relaxar. Entende? Uhum. Então, a questão seria então de que todos os processos a gente tem uma dinâmica entre esses dois pontos, a ordem e o caos. A gente quer evitar que a gente tente ordenar as coisas de tal maneira em que elas se tornem controle sobre a vida e sobre os processos. E a gente quer evitar que o caos ele fique tão forte e tão desestruturante que a gente acabe se dissolvendo. Isso vai exigir da gente um processo de mapeamento do que está acontecendo, que ele é constante, que ele é hipotético, né? A gente vai estar sentindo e checando com as pessoas. E que, enfim, ele não vai dar exatamente conta da vida, mas é um pouco para nos inspirar a pensar sobre essas coisas. O quão organizados a gente tem que estar. Isso me lembra um pouco a coisa do de jure. Não sei se você lembra, acho que eu comentei já contigo, que ele fala sobre a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E que nessa diferença, essa diferença ela causa sofrimento, mas ao mesmo tempo é onde as pessoas podem se colocar. O que tem de criativo no trabalho faz parte dessa diferença, mas ao mesmo tempo causa sofrimento. Tem a ver com essa coisa do prescrito nunca ser exatamente igual ao real, né? Por mais prescrito que seja, assim. Perfeito. Acho que tem um pouco a ver com essa questão da ordem e do caos. Eu acho que faz todo sentido, sim. Quando a gente pensa uma organização
sociocrática, por exemplo, a gente vai criar um papel, determinado papel, na sociocracia a gente vai chamar de papel, né? Não estou usando o mesmo conceito que é para o Pichon Rivière. Então a gente vai criar um papel pensando o que precisa ser feito, qual é a atribuição desse papel e tudo. E aí, ao longo do processo, a gente pode ver que, na realidade, esse papel está precisando tem outras atribuições. Então, a gente vai tentar adequar o que foi prescrito a partir do feedback da realização. É diferente, por quê? Por quê? Porque a sociocracia tenta ser uma proposta de uma organização que seja responsiva ao que está acontecendo no campo do real, do contexto. É bem diferente de uma organização que tenta se filiar a partir do prescrito, do prescritivo. Sim, uma organização burocrática, né? E aí, realmente, assim, tipo, a gente vai ver a definição de atribuições para uma pessoa e o que ela faz é bem discrepante. Então... Pro de jure, ele toma como impossível o trabalho real ser igual ao prescrito, mas eu acho que tem uma coisa de se aproximar, assim, né? Sim. Uma organização que tenta ser mais fluida, mais possível, seja ela qual for. Claro que é impossível porque tu não consegue descrever todas as coisas que acontecem, todas as minúcias relacionais e todas as emergências, todas as coisas que a gente precisa aprender para fazer num determinado momento. Sim, todo o campo de possibilidades que envolve um determinado trabalho. Sim, mas se a gente consegue fazer leituras do que está acontecendo e se readequar em relação ao que está acontecendo, a gente consegue, inclusive, desenhar processos um pouco mais eficientes. Sim, até porque isso diminui o sofrimento desse tipo de trabalho, porque se o sofrimento ele for muito grande, é muito difícil que a pessoa consiga aproveitar isso, né? Sim. Existe um certo equilíbrio. Sim. Então, eu estava pensando sobre isso, sobre o que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu estava pensando sobre o que aconteceu semana passada nessa reunião que eu estava, nessa formação que eu estava, em que surgiu esse elefante branco, e alguém apontou o elefante branco, e meio que o meu roteiro foi por água abaixo, assim. E eu estava pensando nisso, nessa relação entre ordem e caos, porque numa leitura superficial, ou na primeira leitura, eu poderia dizer que quando surgiu a questão que eu estava, a questão que estava latente ali, né? Quando teve alguém que veio de porta-voz e trouxe isso, inclusive naquele primeiro momento que eu via, será que essa pessoa vai ficar de porta-voz ou será que ela vai virar um bode expiatório do processo grupal? Será que a galera vai resistir? Será que a galera vai acolher? Será que a gente vai conseguir processar isso? Mas, por outro lado, eu também estava com isso aqui na cabeça, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um roteiro, um lugar para chegar com aquela reunião, e a gente tinha um limite de tempo. E, ao mesmo tempo, estava surgindo uma questão importante, e eu não sabia o que significa acolher essa questão nesse momento. E aí, eu fiquei pensando nesse modelo aqui em relação ao que surgiu, porque numa leitura superficial eu posso dizer que quando a pessoa trouxe a questão, o caos aumentou. E se eu fosse ler só esse modelo, ou o que eu estou apresentando, o que eu estou entendendo desse modelo naquele momento, eu poderia dizer, bom, para responder ao aumento do caos, eu preciso aumentar a ordem. Então eu preciso ordenar melhor as coisas aqui para a gente responder a isso. E o que eu poderia entender para ordenar? Eu poderia vir com uma dinâmica da manga, eu poderia vir com alguma coisa assim. Eu não sei se isso aqui dá conta disso. Se esse modelo dá conta do que aconteceu comigo semana passada. Porque o que eu fiz foi, naquele momento, avaliar que essa situação que foi apontada, isso que veio emergente do grupo, né, a partir da fala de uma pessoa, era muito importante e ela precisava ser processada, a gente precisava entrar na questão que a pessoa trouxe para descobrir o que era pertinente para o grupo e o que o grupo disso poderia tirar para o processo grupal para mudar de fase, né? Para seguir evoluindo. Então, o que eu fiz foi acolher. Eu escutei, abri um espaço, parei o meu roteiro, fiz uma checagem com a pessoa, outra pessoa falou, eu fiz uma checagem com outra pessoa e eu fui
procurando mediar esse processo, e de vez em quando eu pegava o que as pessoas estavam fazendo e fazia uma síntese e checava se essa síntese fazia sentido. Talvez esse processo de facilitação, tipo mediação, tenha sim ajudado como uma forma de organizar o que estava emergindo. Porque se eu não tivesse ali, talvez as pessoas fossem cair na discussão e isso, né, fosse pender para a dissolução. Então, não sei, diferentes formas de entender. Isso para trazer, porque esse modelo aqui, talvez ele não responda completamente. Então, ao mesmo tempo, nós... Fala, Geison. Deixa eu tentar ver se eu entendi a sua questão. Você comentou que talvez o modelo acolhimento e objetivos pudesse ser ter uma resposta diferente ao modelo ordem causa que você estava colocando. É que, na minha visão, você pode estar pareando ordem com objetivos e caos com acolhimento. E eu acho que não é esse o caso. Acho que fez parte de de aumentar a ordem ter o acolhimento. Isso que eu estou sugerindo. Então, o que eu estou justamente tentando problematizar é que esse pareamento objetivo, ordem, não necessariamente faz sentido. Não é direto. Não é direto, depende muito de cada momento. Ao mesmo tempo, se eu tivesse focado no roteiro, talvez isso tivesse sufocado de tal forma aquele grupo que a coisa não teria sido objetiva. Então, a minha tentativa de ser objetivo poderia não ter sido objetiva. Então, abrir para um acolhimento naquele momento pode ser que tenha ajudado, inclusive, a chegar na objetividade. E que tenha sido o acolhimento que tenha trazido um pouco mais de ordem, ou seja, a capacidade de processar o que estava acontecendo para lidar com um caos crescente. Eu concordo sim. E essa é a delicadeza disso, né? Quando a gente coloca isso em esses dois fatores, acolhimento e objetividade, como dois extremos de um mesmo polo, para tensionar, para dar uma sensação de que realmente, se a gente está abrindo só para acolhimento, a gente vai perder objetividade, se a gente está abrindo para objetividade, a gente vai perder acolhimento. Mas a ideia aqui é que um possa levar ao outro. E essa talvez seja a medida de um processo de facilitação. Então, o acolhimento, ele serve como pré-tarefa para abrir o espaço para focar na tarefa. Se o acolhimento, ao invés de estar abrindo espaço para focar na tarefa, já está nos impedindo de chegar na tarefa, então ele está sendo um problema. Ele está sendo um acolhimento de outras coisas, de coisas além do que nos interessa. Quando o grupo que não é terapêutico começou a entrar na terapia, por exemplo. Né? A Anne falou lá no curso assim, que às vezes ela fala, a gente não é terapia. Né? Então, agora, quando o que a gente está fazendo está abrindo o campo para a gente conseguir focar depois, isso vale muito a pena. Então, tem processos assim de trabalho de grupo que a gente passa bastante tempo cuidando das relações, e daí quando a gente foca no trabalho, a gente é super objetivo. Pode ser super bom. Ao mesmo tempo, tem processos de grupo em que as pessoas ficam remoendo coisas sem chegar em lugar nenhum, porque parece que aquilo é o mais satisfatório, e aí a gente está perdendo uma super oportunidade de ser objetivo, e a gente está, inclusive, acolhendo pouco as coisas que estão vindo das pessoas, porque as pessoas estão precisando de eficiência. A eficiência também é uma necessidade. Então, a pré-tarefa, ela não é necessariamente ruim. O acolhimento, ele não é necessariamente bom, enfim. Então, ele vai servir quando está abrindo espaço para a gente ser objetivo. E o contrário também é verdade. Às vezes a gente está focando no objetivo, mas a gente não consegue chegar nele. Porque tem questões latentes que as pessoas talvez não tenham nem entendido por que não está sendo eficiente. Então a gente precisa abrir um espaço para acolher, para processar isso, para conseguir esse objetivo. Mas às vezes a gente precisa de uma orientação mais objetiva para chegar em algum lugar. Então, sei lá, veio uma coisa um pouco tensa.
E a gente respondeu dizendo, olha, gente, a gente não vai conseguir cuidar disso agora aqui, vamos cuidar do que é importante, a gente pode, será, passar por cima disso? E as pessoas respondem a isso, às vezes é super positivo. Então é uma coisa que não tem muita receita, assim, tem que muito sentir o momento, cada grupo, porque às vezes tu dá uma resposta objetiva, ela orienta mesmo a questão afetiva. Então entende que é uma coisa assim, é um modelo que nos coloca extremos, nos coloca polos, mas ela não, por si só, ele não resolve as coisas, não tem um certo ou um errado, a gente tem que ver o que está funcionando em cada momento. Eu fiz um Lunares e mais compliquei do que facilitei, né? Como é que tá para vocês isso? Eu tô achando revelador, né? Eu Às acho. vezes a gente digamos assim, se imbui de objetividade e esquece um pouco do resto e acha que tudo objetividade é só o que é arroz com feijão e pronto, né? E você está propondo que não, que você pode ser objetivo acolhendo, você pode caminhar para a objetividade com acolhimento, você pode caminhar para para evitar que o caos extrapole com acolhimento e com objetividade, e assim por diante. Eu acho que é bem legal, a gente deixa de ter um mundo de preto e branco. Eu gosto daquela frase que diz seguramente fora do controle. Uhum. Acho que isso caminha junto, assim, com... Foi, na verdade, esse conceito do seguramente fora de controle. Agora você está me explicando o que eu vivi em vários grupos, em várias vezes, usando seguramente fora do controle. Não, peraí, tá seguramente fora do controle. Deixa acontecer que de alguma forma se resolve e no fim resolvia, às vezes não resolvia. Então isso daí está sendo muito esclarecedor mesmo. Muito bom. Eu gosto também de fora do controle com segurança. Fora do controle com segurança. Qual é a segurança que a gente precisa para sair do controle? Então, para mim realmente essa frase é muito chave, assim, né? O que segurança que a gente precisa para conseguir largar do controle e fluir? É um pouco a ver com o limiar do planejamento, assim. O que a gente precisa planejar para conseguir fazer, ganhar segurança para fazer? E às vezes essa segurança ela tem a ver sim com a gente escutar e entender e processar e se reconectar, né, e atravessar algum elefante branco e bom, pelo menos a gente reconheceu ele, vamos em frente. Às vezes a segurança precisa de processo mesmo, né? Não, galera, vamos botar isso aqui no post-it, vamos agrupar, vamos priorizar o que a gente precisa, vamos lá, porque tem uma coisa assim do procedimento mais objetivo que ele traz um aterramento. E esse aterramento, às vezes, é extremamente alentador para grupos. Então, eu me arrependi um pouco lá no aprofundamento de não ter pego nenhum processo para facilitar, porque eu fico trazendo essas coisas relacionais e às vezes parece que... Eu tenho um estilo de facilitação que é mais relacional, que é mais assim, de vamos dar tempo e tudo mais. Tenta trazer mais o poder do grupo em termos de autonomia. Mas isso não significa que não tenha momentos em que a gente não pegue a coisa e diga assim, não, vamos para lá, dá o norte, dá o sul, como uma intervenção, uma tentativa, né? Às vezes não é isso que precisa. Mas tem um processo que tu dê uma orientação, às vezes é muito alentador. E muitas vezes o que o grupo precisa é a sensação de que chegou em algum lugar, produziu alguma coisa, nem que seja uma síntese da discussão, né, fazer uma proposta de síntese, para ver se a gente consegue reconhecer com um pouquinho melhor a sensação de que, bom, chegamos em algum lugar, seja um clareamento do que está acontecendo, um foco no que, tá, esse aqui é o entendimento que a gente acaba hoje, para dar um alento, assim. Sim, porque às vezes, na verdade, esse processo parece muito uma racionalização dos motivos pelos quais as pessoas não chegaram no lugar onde elas chegaram. Meio que um processo contra, tipo, em vez de você olhar para o que estava atrapalhando, você justifica o que está atrapalhando a partir de outras coisas que estão acontecendo depois. Sei lá, tipo, pensei sobre isso, assim. Processo de racionalização grupal sobre as coisas e ficar fritando em cima de uma coisa que poderia ser resolvida se as pessoas quisessem. Sim,
Sim. Que é aquele momento, aquela coisa delicada onde falar sobre tá mais atrapalhando do que ajudando, né? E quando a gente está na pré-tarefa, fugindo da tarefa, diferente de quando a gente está na pré-tarefa para abrir espaço para entrar na tarefa. E é muito delicado isso muitas vezes. Para mim tem uma metáfora sobre isso que tem a ver com as meditações ativas, sabe? Dos processos corporais, assim. Que, tipo, é muito interessante como a gente põe para fora a raiva, e aí, isso pode liberar mesmo e ajudar a gente a botar para fora uma raiva que estava lá contida e talvez até ancestral, assim, e a gente consegue, beleza, tô mais presente e tal. Mas ao longo do tempo da história de uma pessoa fazendo um mesmo processo de pôr para fora a raiva, é muito possível que tu esteja criando raiva por causa de um hábito terapêutico mais do que liberando algo para entrar num outro momento, assim. Então, nada contra um processo ativo, não é isso. Eu estou usando bem como metáfora. É uma coisa de olhar para onde a gente está, né? O Osho falava que a meditação ativa ela serve para o ego dos ocidentais sair um pouco para conseguir entrar no processo meditativo, né? No processo zen. Então, é porque a gente tem muita criação de ego que a gente precisa passar por isso. É possível que em alguns grupos isso se retroalimente e tu fique lá. Tá. Não sei se isso faz sentido também. E na Kari? Não tenho sino. Peraí. Falhei. E aí, gente, como que a gente acaba essa conversa? Comentários, perguntas, compartilhamentos. Ô Pedro, a gente imagina que um acolhimento desse num grupo pode ser avaliado como possível ou não possível, uma vez que o grupo está, digamos assim, disposto a um pouco disso. Se de uma forma geral, todo mundo de saco cheio, não quer nem saber dessas coisas, até o começo disso é difícil, né? Existe alguma forma, alguma prática para a gente, grupos que trabalham porque precisam trabalhar juntos, não é uma escolha tão assim do coração, para minimizar essa barreira do não, se for para ficar ouvindo o outro, eu prefiro ir para casa e tomar uma cerveja. Isso me faz lembrar do que eu ia também perguntar, acho que tem um pouco a ver. Não sei, para mim me parece que será que tem a ver com os acordos do grupo em relação aos objetivos, do porquê o grupo está junto ali? Então, se os objetivos estão claros e os acordos são feitos a partir dos objetivos, dá para lembrar esses acordos, dá para lembrar os objetivos e as pessoas perceberem ou decidirem juntas se acolher aquilo naquele momento é importante ou não. Talvez trazer essa decisão ou essa memória para o grupo. Mas para mim também esse é um limiar complicado, porque às vezes não tem um líder situacional, né? E sim abrir para o grupo decidir ou não esse acolhimento, por exemplo, pode ir tanto para o caos porque o grupo não está afim de acolher aquela questão, por exemplo, ou enfim, lembra do objetivo, mas na verdade não está afim, então cria-se desculpas para desviar naquele momento. É uma questão relevante mesmo. Eu também acho super relevante. Não tenho uma resposta, obviamente não tenho uma resposta pronta para isso. Eu acho que lembrar dos objetivos e tudo pode ajudar, mas às vezes não é suficiente, né? Porque as questões relacionais é isso, né? O que me ocorre dizer agora é que eu acho bem pertinente, primeiro, acolher um processo de grupo não necessariamente significa abrir uma questão para todo o grupo naquele momento.
Então, tem muito acolhimento que pode rolar em processo de pares, fora do horário do encontro do grupo, né? Então, talvez a pessoa ter tido algum acolhimento sobre aquilo que ela está vivendo já ajude ela a estar lá. Uma outra coisa que depende muito da malha que a gente tem do grupo, da possibilidade de se falar coisas, né? Porque tem grupos que a gente sente que essa possibilidade é menor, assim. Então, eu não sei se isso é pertinente, tá? Porque eu não conheço exatamente qual é a situação, mas é possível que reconhecer uma questão já faça alguma coisa. Então, por exemplo, assim, gente, eu acho que a gente tem muito o que falar, mas eu também estou achando que a gente tem pouca energia para falar disso. E parece que é muito importante que a gente vá descansar, mas também parece que é muito importante que a gente resolva e também parece que é muito importante que a gente foque no trabalho. Eu queria visibilizar essas coisas. Sei lá. Claro que talvez isso seja suficiente para mergulhar no caos, né? Mas, enfim, é o tamanho do desafio de se estar em grupo, né? Gostei da resposta, acho que é bem interessante. Porque, de certa forma, você também convida todo o grupo a olhar o tamanho do buraco e ver se vale a pena a gente entrar nele ou não. Tipo, certamente a gente tem muitos limites, é super pertinente que as pessoas tenham limites, às vezes esse limite a gente vai julgar como sendo um limite de vontade, mas ele tem algo de possibilidade mesmo, sabe? A possibilidade real da pessoa de encarar aquilo naquele momento. E se a gente forçar essa barra, olha quem tá ali. Inception. Se a gente forçar essa barra, talvez a gente não consiga chegar também onde a gente gostaria, que era tipo, trabalhar a questão. Então é delicado. E possivelmente esse tipo de coisa, talvez ele exija, ele precise de processos para além de um encontro do grupo. Por isso que a coisa de pensar como é que a gente vai lidar com o conflito. E a gravação? Tá gravando. Voltou a gravar. Voltei a gravar. Onde é que a gente tinha parado mesmo? Não entendi. Onde a gente tinha parado? Isso. Do segredo universal para lidar com todos os grupos. Então, eu expliquei isso enquanto estava offline, eu não consigo repetir. Alguém te merece, né? Mas enfim, é isso. Acho que são aquelas questões que meio que se pegam em si mesmas, né? Tipo, se a gente tenta forçar uma resolução de conflitos, a gente também não vai chegar num lugar. Não dá para forçar essas coisas goela abaixo. A gente tem que criar a possibilidade disso ser mais acolhido, e isso passa por processos individuais, e às vezes é fazer isso com parte do grupo, não fazer com todo mundo, e escutando, e através do feedback do processo, ou seja, de onde a gente conseguiu chegar, trazer isso, celebrar, e enfim, e vendo o que dá para fazer. Assim. Sim, tem algo super de uma sensibilidade também, né? De entender o que é melhor para o grupo a cada momento, que não tem muito como explicar, eu acho, né? Cientificamente, porque que é uma coisa ou outra, assim. Total. Interessante como esse processo da escuta é sempre um processo de escuta. Às vezes não há tempo de fazer tanta escuta, então a gente se divide e faz escutas em pares, em trios e em outro momento, mas é sempre você escutar a ponto de fazer o outro falar mais, sintetizar, elaborar e devolver para ele poder escutar a outra pessoa, trazendo uma resolução ali para aquilo que faz você entrar num fluxo, né? Total. Mais do que você discutir com a pessoa e ver quem tá certo e quem tá errado. Muito, muito legal. É tudo... Gratidão, Rei. Isso aí. Vamos fazer um check-out, então? Vamos. Não precisa ser só de como estamos, mas assim, de
de processo também, assim, né? De como tá saindo desse encontro. Posso começar. Assim, estou muito contemplado, muito grato. Escrevi mais coisas no meu caderninho, assim, entrei no fluxo, assim, as nuvens foram embora, eu tô me sentindo só faminto, mas fora isso, muito feliz, assim, acho que esclareceu muitas coisas que a gente falou muito de um quadrante do realizar, assim, né? A Maia até trouxe essa resolução do sonho, de você revisitar o sonhar para você rever a conexão que as pessoas têm com relação àquele objetivo comum. E o que ficou para mim é esse espaço de escuta, sempre ter esse espaço de escuta e possibilitar essa abertura de espaço, né? Uma coisa que o John falou, ficou ressoando isso em mim, assim, até procurei aqui. Ele falou, eu escrevi sobre criação de comunidades e os estágios para construir comunidade, né? Onde as pessoas se reúnem em volta de uma pseudo comunidade. E aí as sombras escondidas emergem, e se você tem autenticidade, se tem esse líder situacional, e ele segura essa tensão, essa sombra, ele provavelmente vai ser substituído por alguém, as pessoas vão tirar essa pessoa e falar, mano, esse cara tá louco, me dá uma estabilidade, me dá uma segurança, a gente precisa consertar alguma coisa, a gente precisa curar alguém ou converter as pessoas, né? E aí vem para a fase do esvaziar, onde se a pessoa ficou nessa autenticidade, nessa verdade da sombra, as pessoas começam a se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, até que você pode celebrar a si mesmo e o outro. Então, eu acho que isso foi muito potente e ressoa com isso que você trouxe para a gente, Pedro. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter visto vocês todos e poder escutar um pouco mais sobre tudo isso. Gratidão. E aí? Oh. Só para dar referência, isso que você trouxe, que o John trouxe, vem do Scott Peck. E é uma referência que a gente botou lá no canal do WhatsApp como referência sobre comunidade, que a mãe perguntou. Posso eu falar agora? Achei ótimo, achei muito bom rever vocês, né? Diminui a saudadezinha que a gente tem uns dos outros. Eu achei que valeu muito a pena o que você falou, Pedro. Acho que leva a gente para pensar em outras coisas, em outras formas de ver o nosso dia a dia, de tentar lidar com projetos e pessoas e objetivos. Eu ainda acho que a gente tem que aprender a lidar com essa ferramenta aqui da webconferência, que a gente ainda está muito sem jeito, ainda não, parece que ainda não é o nosso número, não é esse sapato aqui. E eu estou preocupado se realmente gravou aquele início, se na hora que caiu a conexão do Pedro, se alguma coisa, se a gravação se manteve, ou se perdeu aquela gravação, porque eu queria ver de novo. Eu mesmo quero ver de novo. Eu acho que gravou sim. Depois eu vou testar, ele precisa converter, toda vez que o Zoom grava ele precisa converter. Eu vou testar e aí te respondo. Então é isso, Larrei. Oh. Para mim, Uma de cada vez. para mim foi bom ver de novo. Fazia muito tempo que eu não via falar do João Riviera, eu nem, sabe, levava muito a sério, na real. Mas é interessante para ver como pode ser operativo mesmo, assim, né? Mesmo que você pontue sobre a coisa de ter coisas para além disso. Não sei, acho que os conceitos eles estão aí para nos ajudar a fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Mesmo que seja entender um processo que é super orgânico e que depende muito da sensibilidade, da subjetividade das pessoas que estão colocadas ali, tanto do facilitador quanto do próprio grupo, assim, né? Então, acho que dentro de todo o caos que pode ser, tentar entender um processo esses conceitos podem ajudar. Assim. Tipo, eu acho que eu consegui lembrar de várias situações que eu
meio que ressignifiquei brevemente, assim, dentro dessa fala assim, que a gente teve tipo, nessa última hora. Então, muito grata. É muito bom ver vocês também. A gente podia fazer isso toda semana. É isso. Oh. Estou super contemplada, não esperava em tão pouco tempo ter tão objetivo de acolhedores, de verdade. Estou super grata, Pedro, pela disposição, ânimo de puxar essa conversa, organizar e trazer para a gente assim, de forma tão clara. Me ajudou muito a organizar e sintetizar pensamentos, experiências. Não! Volta, Maê, volta. Puxa vida. Quase. Então, acho que eu vou fazer o meu check-out. Tô feliz, estava preocupado de não conseguir trazer as coisas fazendo muito sentido. Então, tô feliz de escutar vocês. Uma parede onde Ah, mas voltou. acompanhar Uau! Que houve, gente? Meu Deus, a minha conexão. Começo é isso? Peraí, a Maê estava falando, mas ninguém estava ouvindo, o Pedro estava falando ao mesmo tempo, então o bastão da palavra estava com a Maê. Maê, Não ouvi o Pedro. Vai, Maê, resume aí o que você falou enquanto a gente não estava ouvindo. Ok, eu não ouvi o Pedro. É isso? Não. O Pedro estava falando. Claro, é O porque eu Pedro achei começou que. a falar porque... Desculpa. Eu comecei a falar porque eu achei que você tinha caído. Daí a minha conexão ficou ruim. Aí eu não vi quando você voltou. Então manda ver, mas depois eu resumo. Ok. Eu agradeço a tua disposição em trazer essa organização para a gente com o tamanho acolhimento e objetivo. Para mim, esclareceu bastante as reflexões e vivências, contato com esses conceitos. Achei muito legal esse termômetro caórdico. Acho que até se ele fica visível para um grupo no processo e o grupo entende se o processo está mais caótico e precisa de mais acolhimento por conta disso ou vice-versa, isso pode ajudar a ser uma guiança no processo. Vários insights, muito legal assim também ressaltar que a gente se encontrou agora depois da semana juntos para trabalhar em cima de um tema. A gente não teve tempo de trabalhar lá, achei da hora a disposição da gente estar aqui, a disposição também, Pedro. E se a gente puder fazer isso mais vezes, nossa, arrou total, assim. Gratidão. Só uma última coisa, não sei, talvez marcar um encontro se for do desejo de mais pessoas, para a gente se ouvir também, as nossas experiências enquanto facilitação. Fiquei com vontade de ouvir um pouquinho. É isso. Uau. Então eu fico muito grato pela paciência de vocês. Estou feliz que rolou de trazer isso fazendo algum sentido. Eu estava preocupado de não conseguir fazer sentido nenhum. E acho muito legal se a gente conseguir ter um encontro de vez em quando com o sem pulso pré-definido. Toda semana, a cada 15 dias, quando alguém tiver vontade de chamar alguma coisa. E de escutar também, de estar junto para escutar coisas. E, ao mesmo tempo, tenho essa vontade de compartilhar sobre projetos já rodados, que também não deu tempo de fazer lá, e ferramentas online, então talvez a gente possa pensar num próximo com essa temática e mais pessoas trazerem coisas para apresentar. A gente faz um encontro para planejar o encontro, onde a gente...
Isso é pré-tarefa, gente. Isso não é operativo. É celebração, pô. Pré-tarefa. Posso fazer uma pergunta? Sim. Se você puder colocar, Pedro, as referências para leitura aprofundamento nesse conceito, isso seria bem legal, fiquei com vontade. Tá. O Pichon Rivière tem um livro chamado Processo Grupal, que é de artigos. Eu acho que eu podia até ir um pouco além e ver se eu acho algum deles que seja mais legal e ver se eu acho o PDF. O livro ele é bem chato. Nossa, ele é muito chato. Meu Deus. Não é, Socorro. ótimo. Então tá, Mas gente. o livro, o do caórdico, da organização, como é que é o nome? O Nascimento da Era Como é que é Caórdica. o nome? O Nascimento da Era Caórdica, esse é bem legal. Eu não li todo, mas parece bem bom. O Rafa Urquhart compartilhou um livro que é do cara que estudou com o D. Rock, depois ele é mais sistematizado, assim, porque o do D. Rock tem a biografia e a parte de pensamento, assim, mas não tem uma sistematização, não há uma metodologia. Eu vou ver se eu acho as referências e coloco. Certo, gente? Valeu. Nossa, valeu. Bom final de sábado, bom domingo e nos vemos. Valeu, pessoal. Beijos. Beijo pra todos. Beijo, pessoal. Beijo. Arroz, Falou.